Olá, meus queridos, sou Kelly Pimenta e trago mensagens de Deus para a sua vida. E hoje vamos falar do livro de Provérbios, capítulo 29. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreva, curte e compartilha e ajuda o nosso canal a crescer. Vamos lá para essa mensagem abençoada de Deus? O capítulo 29 de Provérbios nos dá várias orientações de Deus para as nossas vidas. Vamos ler a partir do versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas perderá os seus bens. Aqui fala, né, que quando a pessoa ela ama a sabedoria ela vem de Deus. A gente tem que buscar a sabedoria através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a ser pessoas mais sábias, mais conhecedoras, e ver verdadeiramente o plano e projeto que Deus tem para a vida de cada um. Então, e aqui fala que quando você anda com, né, no caso prostitutas, é quando você pratica o mal, né, pratica o que é errado e não dá ouvidos à orientação do Senhor, e você pode sim perder até os seus bens, seja na questão espiritual, perder sua comunhão com Deus, a sua proximidade com Deus, como também você pode perder bens financeiros. Se prostituir mesmo, na palavra literal, né? Trair o seu cônjuge, ou sua esposa, se envolvendo aí com o pecado do adultério, da fornicação também é um tipo de prostituição, e que esse pecado ele leva à morte espiritual e também perca de bens, né? Então vocês podem ver aí que existem vários exemplos disso, né, de pessoas que se relacionaram com pessoas extraconjugal e que passou um tempo, ele perdeu seus bens ou perdeu emprego, ou pode também perder até a sua saúde, porque isso tudo gera uma consequência, que é a consequência do pecado. O rei com juízo mantém firme a terra, mas o amigo de presentes a destrói. Aqui fala sobre um governo, né? Que geralmente líderes políticos, quando eles não têm sabedoria e não governam com eficiência, com conhecimento, eles destroem o seu país, né? Eles destroem ali o seu povo. Por isso que é importante nós sabermos até quem nós entregamos a liderança do nosso país, dos nossos governantes. E é muito importante, em época de eleições, né, temos que sempre orar, pedir a Deus o discernimento, para que o Espírito Santo nos revele qual a melhor pessoa que nós devemos votar. Isso vale muito para os dias de hoje, isso é muito importante. O homem que adula, estamos no versículo 5, o homem que adula o seu próximo põe uma rede diante dos seus passos. Adular, aqui está se referindo como mentir, né? O homem que mente para o seu próximo, ele arma uma rede, ou seja, mentira tem perna curta, né? Tem essa frase. Então, sempre que você fica mentindo, bajulando, isso não acabará bem, é o que diz assim a palavra do Senhor, né? Porque mentira tem perna curta e acaba que você vai ser descoberto, e isso não vai ficar bom para você. Na transgressão de um homem mau, há um laço perigoso, mas o justo canta e se regozija. Aqui está falando sobre as maldades, né? Que as maldades, ela traz sérios problemas para a nossa vida. Ou seja, as consequências. Quando você pratica maldade, toda a prática, seja do mal, do bem, ela gera consequência, ela vai ter uma colheita, né? Então aqui tá falando sobre isso, que se você é um homem mau, você vai atrair algo perigoso para sua vida, algo que vai te trazer ruína. Mas o justo, ele vai cantar e se regozijar, ou seja, ele vai se alegrar, porque ele está plantando coisas boas. Então, ele vai colher também em alegria. No versículo 7, o justo se ocupa da causa dos pobres, mas o ímpio não toma conhecimento. Aqui fala que o justo, ele se preocupa, né? Ele
Ele se preocupa com a situação dos menos favorecidos, com a situação das pessoas que não têm condições financeiras, né? As pessoas pobres, no caso, são pessoas que realmente não têm uma renda ali suficiente, às vezes nem para suas próprias sobrevivência. E aqui fala que a pessoa que ela é justa, ela se preocupa com os menos favorecidos, com os pobres, ela preocupa e ajuda. Mas que o ímpio, ele não toma conhecimento, ele não tá nem aí, ele não se importa com a dor do próximo, ele não se importa com o outro. No versículo 8, os homens escarnecedores transtornam a cidade, mas os sábios apartam a ira. Aqui fala, né, da importância da sabedoria, que um homem, quando ele se torna quando ele é sábio, governa o seu povo, né, no caso a liderança e tudo, qualquer tipo de liderança, está falando aqui, até pai, mãe é uma liderança na sua casa, na sua família. Um pastor é uma liderança na sua igreja, um padre é líder da sua igreja, enfim, fala sobre uma liderança. E então quando fala que eles quando eles são sábios, eles vão fazer com que a ira, né, a discórdia se afaste daquele local. Agora, quando ele não tá nem aí, ele é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não usa com a sabedoria, principalmente nas palavras e nos seus atos e ações, ele vai trazer contendas e iras e divisões. Isso também serve para o meio da política, viu? A política, dependendo dos governantes que a gente elege, as palavras duras, as palavras insensatas podem trazer divisões de um povo e até de uma nação. No versículo 9, se o homem sábio disputar com o nécio, quer se zangue, quer ira, não terá repouso. Aqui fala que os homens sábios são aqueles que amam a palavra de Deus e recebem a sabedoria através dessa palavra aqui, ó. A palavra de Deus, quando eu mencionar, é a Bíblia, tá? E o nécio que diz aqui é uma pessoa que despreza essa palavra, ele despreza a correção do Senhor, ele despreza, ele não se importa, ele acha que isso não é interessante para a vida dele, ele é dono da sua própria vida e ele não importa nem um pouco com os ensinamentos da palavra de Deus. No versículo 10 e 11, fala sobre a questão dos homens perversos, né? Dos homens perversos e dos homens retos, que os retos, eles se preocupam com a sua alma, para onde a sua alma vai. E os ímpios já não importam, eles acham que não vão pagar um preço e na verdade vão. E aqui fala todo o tempo, né, que a pessoa que ela não crê nessa palavra, que ela não serve essa palavra, não busca praticar essa palavra, que ela é uma pessoa que ela se ira com facilidade, porque ela não segue a sabedoria de Deus, então ela não se importa, ela tem um coração fechado para as coisas de Deus. Então aqui exorta o tempo todo em relação a isso. O 12 também fala sobre a questão do governante. Quando um governante atende às palavras mentirosas, todos os seus ministros são ímpios. Então, geralmente, se um líder político puser ao redor de si mesmo aqueles que são ímpios, o conselho que ele receberá deles será distorcido. Então, se a palavra dele é mentirosa, ele está servindo como exemplo para os demais serem assim também. E assim corromper a todos. E irão pagar um preço muito alto por isso. O versículo 13 diz, o pobre e o enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. Aqui fala que, embora tanto o pobre como o enganador sejam totalmente diferentes, mesmo assim o Senhor conhece o coração dos dois. Todos, em última instância, serão chamados a prestar contas. O enganador pode enganar o pobre, mas ele não pode enganar a Deus. Aqui é que Deus fala, né, que
Infelizmente, tem muitas situações que os ímpios, eles se aproveitam até das pessoas menos favorecidas, pessoas que são necessitadas. Então, se aproveitam dos que não têm o conhecimento, aproveitando ali, né, em questão de trabalho, enfim. Tem várias formas ruins de se aproveitar do outro. E muitos ímpios fazem isso com os pobres, né? O enganador, no caso, que Deus fala que é o enganador, que ele está enganando a pessoa ali por, às vezes, uma coisa, por exemplo, um trabalho, né? Está enganando, por exemplo, né? Vamos citar um exemplo aí para vocês entenderem. Às vezes o enganador, ele contrata um trabalhador para trabalhar na empresa dele e fala que ele vai ganhar determinado valor se ele atingir aquela meta de venda. E chega naquela meta de venda e ele não paga aquele extra que ele prometeu pagar. Então é um chefe enganador. E aqui a palavra do Senhor fala que ele pode enganar o pobre, né? No caso, ele pode enganar o outro, né? O pobre que fala pode ser em qualquer aspecto da sociedade, assim, pessoa da sociedade. Pode ser o trabalhador, pode ser a pessoa mais simples, que não tem aquele conhecimento para fazer as contas ali, porque a pessoa está confiando plenamente nele, e ele roubar o outro, porque o outro ele não sabe fazer as contas direito, entende? Então, ele pode extorquir, pode enganar, pode roubar o outro, por saber que o outro não está sabendo o que está acontecendo, mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então, aqui diz, Deus, ele pode enganar a pessoa, mas ele não engana a Deus. A Deus ele não engana, e Deus está vendo todas as coisas, e ele vai ter que prestar contas diante de Deus de tudo que ele fizer. A vara e a correção dão sabedoria, mas o filho mimado envergonhará a sua mãe. No 16 é um complemento do 15, que fala, quando os ímpios são muitos, aliás, a vara, o 17 é o complemento do 15, né? Que fala, corrige o teu filho, te dará descanso e dará deleites à tua alma. Aqui fala, Deus alerta pra gente o tempo todo, para quem é pai e mãe, sobre os ensinamentos aos nossos filhos, né? Que o pai e a mãe, ela tem que estar ali ensinando os seus filhos no caminho correto, no caminho certo, e não ficar delegando para as outras pessoas o que é de responsabilidade exclusiva deles. Se Deus te deu filhos, você tem uma responsabilidade sobre a vida deles. E é você que tem que ensinar, educar, corrigir. Quando tiver que corrigir, nós que temos que corrigir nossos filhos, nós que temos que orientá-lo, nós que temos que conduzi-lo ao caminho reto, ao caminho de paz, de luz, ao caminho da palavra de Deus também, ensinar eles os princípios cristãos, os princípios corretos, os caminhos corretos. Nós pais que temos essa responsabilidade, Deus cobrará de nós. Hoje, no mundo de hoje, muitos pais delegam por falta de tempo, tem que trabalhar muito, às vezes delegam a babá, a escola, mas Deus está alertando aqui aos pais que essa responsabilidade é nossa. Passe tempo com os seus filhos, dedique ele nem que seja 30 minutos do seu dia quando você chegar do trabalho. Senta com eles, conversa, brinca, tira um tempo ali para ler a palavra de Deus junto com eles, ensinar a palavra de Deus com eles. Ouve os filhos de vocês, a gente está vendo aí muitas crianças também com depressão, adolescentes, justamente por essa ausência e carência dos pais, da presença dos pais. E quando nós ensinamos os nossos filhos, nós também temos que dar o devido exemplo para eles. Eles não vão orar se não ver os pais orando. Eles não vão ler a Bíblia se eles não ver os pais lendo a Bíblia. Eles não vão respeitar se eles não ver os pais impondo esse respeito. Então você pai, você mãe que deve ensinar aos teus filhos o caminho correto que eles devem seguir. No versículo 18, onde não há visão, o povo se extravia, mas ditoso é o que guarda a lei.
O 19. O servo não será corrigido com palavras, porque ainda que entenda, não corresponderá. A palavra corresponderá deveria ser traduzida como obedecer. Um servo desobediente tem que ser corrigido com um pouco mais de severidade do que meras palavras. Aqui fala sobre uma pessoa que trabalha, né, e trabalha incorretamente ali. Fala mais sobre trabalho e empregador, né? Empregador e o empregado, é mais uma situação assim. Aqui Deus sempre alerta que se você trabalha para alguém, tente respeitar, tenta respeitar, andar nas regras, né? Tudo com verdade, com obediência ao seu patrão. É isso que está nos alertando aqui a palavra do Senhor. No versículo 20, viste um homem ligeiro em suas palavras, mais esperança há para um tolo do que para ele. Que fala sobre tomar cuidado, né, com as nossas palavras, que nós temos que dominar as nossas palavras também. O 21, que cria o seu servo com delicadeza desde a sua infância, por fim ele se tornará seu filho. Que mesmo que quando você cria os seus filhos com responsabilidade, ele vai te amar, ele vai importar com você durante toda a vida, né? Aqui, quando seu filho na infância, você já cria ele com responsabilidade, com a certeza tendo a certeza do amor ali, que você tá dando o amor, o carinho para ele, você pode ter certeza que ele vai retribuir na fase da velhice, o seu filho, seja quem você cria. Se você criar com amor, ele vai te retribuir com amor também. O homem iracundo levanta contendas e o furioso muitas vezes peca. Aqui está falando sobre o homem irado, que se levanta ira, que quando você é irado, quando você é nervoso, muitas vezes você não tem a sabedoria de Deus. E que você pode buscar essa sabedoria através do Espírito Santo em oração. Vamos partir por 25. O temor do homem terá um laço, mas o que confia no Senhor está seguro. E o 26. Muitos procuram o favor do governante, mas do Senhor vem o juízo de cada um. 27. A abominação é aos justos o homem iníquo. A abominação é ao ímpio e os de retos caminhos. Aqui fala, né, que aqueles que têm o temor a Deus, aqueles que buscam conhecer a Deus, esses têm a sabedoria, esses adquirem o conhecimento da verdade, porque esses vão estar ali em comunhão com Deus. E é isso, você só confia naquele que você convive. Então, quanto mais você vai convivendo com Deus, mais você vai tendo uma intimidade com Ele, mais você vai confiando nele. E menos você vai tendo medo das coisas. Então, o seu medo vai diminuindo, porque você tem a certeza que você tem um Deus que está cuidando de você e que você confia plenamente que Ele está cuidando da sua vida. Essa é a palavra do Senhor de hoje. Agradeço a você que ficou até o final do nosso vídeo. Nosso tempo é curto aqui, mas quero agradecer. Se você não se inscreveu, já corre, se inscreva, compartilhe esse vídeo e ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigada.